O homem jogou as pontas de cigarro no jardim, e então a grama de repente saiu. O homem viu isso e se sentiu muito estranho, pegou picareta e descobriu que o solo era feito de argila. Até o céu e as nuvens são muito artificiais. Este casal está preso aqui há alguns dias. Há poucos dias este jovem casal foi a uma imobiliária para comprar uma casa. O funcionário os levou a um conjunto habitacional. O interior desta área é muito limpo e arrumado. As casas são arrumadas e idênticas, parecendo um modelo. O mais estranho é que toda a área habitacional está vazia. Após a chegada, o funcionário os convidou para entrar na casa número 9 para visitar, e ao mesmo tempo, os apresentou ao layout da casa. A casa está decorada de forma muito simples, há também um grande jardim atrás. Depois de assistir, os dois estão extremamente satisfeitos com esta casa. Quando eles voltaram ao quarto para perguntar o preço, o funcionário havia desaparecido. Os dois procuraram por um longo tempo, mas não conseguiram encontrá-lo. Eles não podiam fazer nada, teve que ir embora, mas não importa como eles dirigiam, eles continuavam rondando a área residencial. Não há placas de sinalização ao longo do caminho, apenas as casas estão bem dispostas. Assim, eles ficaram lá o dia todo. O carro ficou sem gasolina. Mas foi no momento em que ambos estavam com fome e deprimidos que descobriram uma casa com luzes acesas na frente deles. O casal entrou para ver, era a casa número 9 que eles tinham acabado de ver pela manhã. Os dois decidiram ficar lá por uma noite, e depois pensar em uma maneira de sair amanhã. Depois de entrar na casa, eles abriram a geladeira e encontraram morangos e champanhe dentro. Tom pegou um morango e comeu, mas assim que deu uma mordida, percebeu que algo estava errado. Este morango não tem gosto nenhum. Então Gemma serviu uma taça de champanhe, parecia água. Tarde da noite, toda a área residencial está estranhamente silenciosa, como se estivesse em um cemitério. No início da manhã seguinte, Tom estava prestes a subir no telhado para verificar a situação, mas assim que subiu, a visão diante dele o deixou pasmo. Tom subiu no telhado, e seus olhos estavam cheios de incontáveis casas sem fim. As nuvens no céu também parecem muito ordenadas, como foram copiados e colados. O casal ficou preso aqui por 2 dias, mas não importa como eles fossem, eles não conseguiam sair. Naquele dia eles decidiram ir em direção ao sol, porque acreditam firmemente que não importa como as coisas mudem, o sol sempre permanecerá o mesmo. Ao longo do caminho, os dois têm que superar constantemente muitas dificuldades. Assim eles caminharam em direção ao sol o dia todo. Finalmente eles chegaram a uma casa com as luzes acesas. Parece que alguém mora naquela casa. Mas quando entraram, descobriram que os morangos e o champanhe na mesa eram sobras do jantar da noite anterior. Só então os dois entenderam, estiveram fora o dia todo, e voltaram para a linha de partida. Tom de repente se sentiu desesperado, ele jogou um fogo para queimar toda a casa. Assim, o casal ficou sentado na porta até de manhã. Agora Gemma viu uma caixa no meio, depois de abri-la, havia um garotinho dentro. O mais estranho é que a parte de trás da caixa também tem uma inscrição. Se você criar esta criança, você será livre. Então o fogo se apagou, a fumaça se dispersou gradualmente. A casa que queimou no dia anterior apareceu diante deles como um milagre. O casal decidiu criar o menino para ser livre. 100 dias depois, o menino já é um adolescente. Essa taxa de crescimento deixa os dois felizes e assustados. Porque depois que o menino crescer, eles serão livres. Mas as expressões estranhas do menino assustaram os dois. Assim que ele estiver com fome, ele vai gritar. A primeira coisa que ele faz todos os dias é ficar quieto na frente da cama, esperando os dois acordarem. Eles continuam criando o menino dia a dia. A comida que precisam todos os dias aparecerá na porta na hora. O casal adivinhou que alguém deve estar monitorando secretamente. Mas para sempre eles não podem encontrar uma saída. Naquele dia Tom acidentalmente deixou cair uma ponta de cigarro. Depois de ver essa cena, ele ficou extremamente surpreso. A porta está aí? Tom pegou a picareta e descobriu que o chão estava coberto com uma camada de argila. Isso o deixou ainda mais convencido de que poderia haver algo escondido por baixo. Daquele dia em diante, ele continuou cavando o chão. O tempo passa, Tom cava cada vez mais fundo, mas ele ainda não consegue encontrar nada. Justo quando Tom estava prestes a desistir, de repente ele ouviu algo abaixo. A aparição daquele som o fez recuperar sua fé. Tom tem certeza de que a saída está abaixo, cavando até cansar e depois dormindo nela. E sua esposa fica em casa para cuidar do menino. Naquele dia Gemma estava brincando de imitação com o menino, mas a cena depois disso a fez desmaiar de repente, porque o menino basicamente não é humano.
Não muito tempo depois, o menino já é um adulto. Parece exatamente com o membro da equipe que lhes mostrou a casa antes. E Tom aqui ainda está cavando o chão dia e noite. Naquela noite ele finalmente desenterrou um objeto. Tom se ajoelhou para cavar o chão, desenterrando inesperadamente um corpo. Ele congelou. Ele percebeu que esta não é a saída. Tom perdeu a fé e imediatamente adoeceu. Gemma correu para verificar. Mas quando voltou para pedir ajuda ao menino, a porta da casa estava trancada. Simples assim, eles ficaram no carro por uma noite. De manhã, Gemma implorou ao menino para ajudá-los. Mas ele não disse nada e se virou para sair. À noite, quando ele voltou, ele ainda tinha uma caixa na mão. Gemma rapidamente abriu a caixa. Inesperadamente dentro havia uma bolsa usada para guardar o corpo. Ela olhou para ele em desespero e chorou. E o menino colocou Tom no bolso sem emoção e depois jogou Tom no buraco que ele cavou. Gemma com raiva pegou a picareta e atingiu o menino no rosto. Gemma imediatamente usou a picareta para segurar, e então caiu no buraco. Mas depois de cair, ela percebeu que ainda não consegue sair da casa número 9. Não demorou muito para que ela também perdesse a vontade de lutar. Assim, Gemma também foi colocada em um saco de corpo e despejada no buraco. Então ele encheu o buraco, a grama cresceu novamente. Limpou a casa, dirigiu o carro deles para fora do lugar. É tudo como se nunca tivesse acontecido. Em seguida, ele foi para a imobiliária. O funcionário anterior também morreu no momento em que chegou. Ele então tomou o lugar do antigo funcionário e continuou a cumprimentar os próximos clientes.